Muito boa noite, boa noite, boa noite, muito boa noite. Segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024. Estamos aqui, graças a Deus, nesta segunda-feira, retomando aqui na página da Associação Espírita Cartas de Paços. Estamos retomando aqui os caminhos de Paulo. Sejam muito bem-vindos. Hoje, segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024, estamos aqui novamente nos Caminhos de Paulo. Comigo, César de Aquino, trabalhador aqui da Associação Espírita Cartas. Para mim é um prazer estarmos juntos aqui novamente com esse irmão querido, com esse apóstolo dos gentios, com esse líder de Cristo, Paulo de Tarso. Sejam muito bem-vindos aos Caminhos de Paulo. Muito bem, já estamos aqui no nosso programa de número 9, Caminhos de Paulo de número 9, né? Estamos aí já há alguns programas conversando sobre esse que se dedicou a partir de uma decisão profunda, né? A partir de uma condução divina, se dedicou o resto da sua vida à função do Evangelho, à função da pregação do Evangelho, logo depois do movimento cristão, logo depois do movimento do movimento cristão que foi promovido depois da morte do nosso Mestre Jesus. Depois do desencarne do nosso Mestre Jesus, depois dele ter subido ao céu, dele ter efetivamente ido para sentar à direita do Pai. Então, Paulo decide, né, dar continuidade junto dos irmãos do caminho, junto dos discípulos de Jesus. Paulo, então, se sente realmente comovido e envolvido pela história do Mestre Jesus, pelo Evangelho, acreditando piamente que então o Mestre Jesus era o Mestre prometido, sempre prometido. Ele então era o verdadeiro Mestre, né, prometido Rei, que realmente mudaria a história da humanidade. E aí então, Paulo, nesses últimos programas nossos, né, a gente vem falando sobre Paulo. Um dos meus grandes objetivos com os Caminhos de Paulo, e faço isso porque eu já tinha dito aqui, né, noutras oportunidades, a minha proposta com os Caminhos de Paulo, né, é porque eu me identifico muito com a história de Paulo, com o mergulho de Paulo na sua reforma íntima. Então eu me identifico muito com isso, né? Não sou nenhum teólogo, não sou nenhum historiador. Trago aqui um pouco do conhecimento que a gente tem da vida de Paulo, por causa disso, porque sou um apaixonado, né? Gosto muito de conhecer, né? Me envolver com a história dele, né? E aí, a partir daí, então, eu comecei a estudar, comecei a me aproximar mais desse querido irmão.
E por que eu trago isso aqui? Trago aqui porque justamente para poder disseminar um pouco mais dessa informação. E um dos meus grandes objetivos aqui com a história de Paulo é desmistificar Paulo na cabeça dos cristãos. Para muitos, né, muitos ainda encaram Paulo como o perseguidor cristão, ele que foi um exímio perseguidor cristão. Então, para muitos ainda, Paulo era considerado um homem ruim, um homem de coração ruim, um homem de coração duro, não é? E um dos meus grandes objetivos é justamente desmistificar isso. Muito antes, pelo contrário. Paulo inclusive, é escolhido por Cristo por causa da sua dedicação, por causa do seu fervor, por causa da sua acreditação tão profunda, né, que ele tinha sobre a religiosidade, sobre as questões espirituais, sobre a mudança, a transformação do ser humano com base naquilo que ele aprendia. Paulo tinha características, né? Características muito racionais. Então, para ele era tudo muito lógico. Ele não conseguia conceber outras questões que não fossem a lógica da educação judaica, por exemplo, que ele teve, né? Ele, hebreu, filho de hebreus, se tornou cidadão romano por causa dos pais que ele tinha, que conseguiu isso naquela época, dentro das circunstâncias que poderiam ser benéficas naquele momento. Os pais eram pais muito bem envolvidos na sociedade, muito bem quistos na sociedade. E então conseguiram essa cidadania romana. E Paulo, então, Saulo, naquele momento, desde pequeno, então, foi muito bem orientado, foi muito bem educado, foi muito bem colocado nas posições para se tornar um grande rabino, para se tornar um grande doutor da lei, como se tornou. Educado por Gamaliel, dentro da educação judaica, era um dos maiores e melhores alunos, dos mais exímios alunos que tinha naquela época, né? E se tornou um homem muito poderoso dentro destas circunstâncias, dentro das circunstâncias alcançadas por ele a partir da sua cultura, a partir dos seus estudos, a partir da sua do seu esforço de conhecer todas, né, as culturas que ele precisava, de conhecer todas as doutrinas, de conhecer todas as educações, né? Os idiomas. Era um cara que, além de conhecer as línguas, conhecia também a cultura de cada uma daqueles povos, daquelas tribos, daquelas línguas. E ele, aos 30 anos, ele já estava pronto para ser um rabino, para ser um doutor da lei, não é? Então, nesses últimos programas, a gente vem colocando todas essas histórias, a gente vem trazendo tudo isso. E o meu objetivo é esse, né? Desmistificar na cabeça de nós, cristãos, principalmente nós espíritas, nós espiritistas aqui, desmistificar isso na cabeça de muitos. De observar, de olhar para Paulo
e não ver em Paulo um homem de coração duro, mas ver Paulo como um escolhido por Deus, um escolhido pela espiritualidade maior, para que cumprisse naquela época, naquele momento, naquelas circunstâncias, que pudesse dar continuidade ao movimento cristão, ao movimento de abertura de novas igrejas, de apoio aos discípulos que seguiam o Mestre Jesus. Um trabalho árduo. Era um trabalho árduo. Então, precisava de alguém com muito endurecimento e com muita envergadura intelectual para que pudesse dar continuidade a tudo aquilo. Quando o Mestre Jesus é crucificado e depois de 40 dias ele retoma alguns encontros com seus discípulos e aí depois então ele segue, né, em frente, ele realmente deixa o plano terrestre. Quando isso acontece, todos os discípulos naquele momento ficam muito sensibilizados, eles ficam muito enfraquecidos, apesar de todo o compromisso que os irmãos do caminho tinham, junto a Pedro principalmente, que foi declarado, né? Pedro foi declarado aquele que daria continuidade ao movimento cristão. Pedro, sobre ti, né, eu ergo a nossa igreja, eu ergo a igreja, né? Pedro é pedra, né? Sobre ti erguerei a nossa igreja, não é isso? Então, mesmo diante dessas circunstâncias, depois que o Mestre Jesus então segue, deixa o plano terreno, muita coisa vem à calmaria, né? Aquelas perseguições, elas deixam de existir um pouco, porque eles, sensibilizados, eles se afastam um pouco desse movimento, deixando que as coisas acontecessem a bel prazer, fosse acontecendo de maneira mais calma, de maneira mais tranquila. Então precisava de alguém com mais envergadura, com mais maestria. E ninguém melhor do que Paulo naquele momento. Então por isso Paulo foi o escolhido, né? Então, por causa de toda aquela circunstância que o levou até Damasco, por causa de toda essa circunstância que o levou até o encontro de Damasco, que ele se encontra literalmente com o Mestre Jesus. Mestre Jesus se apresenta diante dele. Todos nós conhecemos essa passagem, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou o Mestre, eu sou Jesus de Nazaré, aquele que tu persegues. E essa fala lá no encontro de Damasco traz para nós muita riqueza de informação, porque dentro de Paulo, no coração de Paulo, no íntimo de Paulo, a gente pode perceber nos vários estudos, no íntimo, no centro do coração de Paulo, Paulo não estava perseguindo os cristãos. Paulo não perseguia simplesmente os cristãos. Paulo não perseguia os cristãos porque os cristãos praticavam ali uma doutrina diferente daquele que ele acreditava. Como eu disse agora há pouco, Paulo era um profissional, Paulo era um estudioso, doutrinado na igreja, doutrinado na lei judaica. E como muita racionalidade, ele não conseguia conceber qualquer outra doutrina. E mesmo porque, por causa de toda a vaidade, todo o egoísmo, todo o orgulho que lhe trazia aquela situação de vida, já falamos aqui algumas vezes, ele, o homem que era, da envergadura intelectual que tinha, cultural que tinha,
profissional que tinha, por onde ele passava, todos. Não tinha sequer alguém que não conhecesse Paulo, não conhecesse Saulo, por causa da sua oratória maravilhosa, por causa da sua cultura maravilhosa, por causa do seu tratar dentro de todos aqueles regimes que eram necessários naquele momento. Ele que fazia parte do movimento fariseu, né? Fariseu, para quem não sabe, era um partido de grupo, era um grupo de homens, era um grupo de doutores da lei, um grupo de senhores que estavam ligados ao Sinédrio, que era o fórum daquela época, ligados à doutrina judaica. Era um partido que foi construído única e exclusivamente para que, se alguma coisa acontecesse que viesse contra a doutrina judaica, era um partido para disseminar qualquer que fosse a revolta, qualquer que fosse aquela condição que traria por acaso um risco à lei judaica, aos ensinamentos, às práticas da lei judaica. Por isso existiam então os fariseus, exclusivamente composto por homens que já se tornavam doutores da lei, que se tornavam estudiosos, não é? Paulo, um dos mais novos, com 30 anos, ele já estava pronto para ser rabino, fazia parte então desse movimento. E era o mais forte de todos eles, era o mais doutrinador, era o mais rigoroso, era o mais forte, era o mais completo que tinha naquele momento, para que tudo aquilo fosse conduzido, não é? Então, no íntimo de Paulo, ele não perseguia, não era os cristãos, verdadeiramente. Ele perseguia alguém que ele precisava de conhecer. Aí é que tá. E aí essa coisa bonita que existe na história de Paulo, que eu gosto de trazer para a nossa existência. Quantos caminhos que nós ainda percorremos, quantos caminhos, quantas trilhas que nós ainda percorremos, quanto que a gente ainda quer conhecer, e a gente procura várias circunstâncias, a gente procura vários movimentos. Muitas das vezes procuramos movimentos ilusórios da nossa vida, tentando encontrar o Mestre Jesus. Da mesma forma de Paulo, lá no nosso interior, no nosso íntimo, nós procuramos as doutrinas religiosas, por exemplo, procuramos a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, várias. O Espiritismo, dentro dos seus vários vieses, né? Dentro das suas várias linhas de estudo, Candomblé, Umbanda, Allan Kardec. Na verdade, essa busca nossa toda, lá no centro do nosso coração, o que a gente quer encontrar? Nós queremos encontrar o Mestre de Jesus. Então, é muito próximo a nossa história da história de Paulo. Paulo perseguia os cristãos, não era porque ele queria matar os cristãos, não era isso. É porque ele não conseguia conceber, dentro da lei judaica, que dizia que viria um mestre, que viria um senhor, que viria o rei, que transformaria a vida da humanidade, e de repente um grupo de homens, um grupo de pessoas começa a seguir um filho de carpinteiro, que começa a seguir um carpinteiro que andava pelas ruas se conectando com as pessoas mais pobres, com as pessoas menos esclarecidas, doentes, fazendo milagres. Ele não conseguia conceber isso, ele não conseguia entender essa diferença. Então ele não perseguia verdadeiramente os cristãos. Como nós, quando na nossa vida,
um monte de coisa que nós ficamos procurando na nossa vida para preencher um espaço dentro de nós que precisaria de ser preenchido, né, com a felicidade, com o Evangelho, com o Mestre Jesus. A gente fica tentando na nossa vida, tentando buscar na nossa vida algo que pudesse nos preencher. Na verdade, a mais pura da verdade, a bem da verdade, o que nós queremos encontrar é com o Mestre Jesus, como Paulo. E ele encontra com o Mestre Jesus em Damasco. Damasco ele tem esse encontro. Quantos de nós, eu pergunto para você, quantos de nós queria ter um encontro de Damasco? Não é? Quantos de nós que fica buscando o encontro de Damasco? Eu, quando olho no retrovisor da minha história, eu fico buscando essas informações. A minha peregrinação foi muito grande. A minha peregrinação, nesses meus 58 anos de vida, eu busquei muito. Passei por várias crenças, não é? Fui coroinha da Igreja Católica, quando eu era criança, fui coroinha. Depois cresci, fui discípulo de movimentos de jovens, né? Fui dirigente de movimentos de jovens durante muito tempo. Na minha juventude, na minha adolescência, na minha juventude. Depois, quando fui embora, procurei outras igrejas, frequentei a igreja evangélica, frequentei o candomblé, frequentei a apometria, converti ao budismo. Até converter ao budismo eu me converti, nessa busca incessante. Frequentei a apometria por muito tempo. E aí, depois em Passos, já há algum tempo, eu me conectei ao Caritas, né? E aí então mergulhei, como eu sempre faço. Nada na minha vida é raso, nada na minha vida é raso. Tudo na minha vida é muito profundo, eu estudo muito, eu mergulho muito, eu me envolvo muito. Eu me envolvo muito com essa energia do conhecimento, né? Eu gosto de conhecer, eu gosto do conhecimento. É uma coisa que eu trago talvez de outras vidas, né? E aí então estudando bastante, estudando muito Allan Kardec, estudando a doutrina espírita para mim me envolver um pouco mais com tudo isso. Sou um trabalhador hoje do Caritas, né? Eu posso dizer de maneira muito tranquila a todos vocês e a mim também, porque quando eu digo também, eu também ouço, né? Que a nossa grande jornada, a nossa grande busca, o que a gente quer de verdade é preencher o nosso coração. O que a gente quer de verdade é deitar no colo do Mestre Jesus. É isso que a gente quer. O que nós precisamos é de estar atentos. Nós precisamos de estar muito atentos. Nós precisamos de estar despertos para que a gente não perca o caminho. Todos nós queremos o encontro de Damasco. E vários de nós eu tenho comigo que já teve esse encontro. É que na verdade ficou cego. Não é? Então a história de Paulo, ela nos traz ela nos traz muita condição, ela nos traz muita riqueza de informação para que a gente possa associar na nossa própria vida. Né? Alguns programas atrás eu venho trazendo para vocês alguns textos que eu venho retirando do livro Paulo e Estevão, que é um livro riquíssimo de detalhes e informações a respeito da vida de Paulo. E por que Paulo e Estevão, né? Emmanuel?
Paulo Estevão, livro escrito por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Emmanuel traz esse texto, Paulo Estevão, porque Estevão, na verdade, se torna o mentor espiritual de Paulo, né? Dessa jornada dele. E olha só como são as questões, né? Saulo é que promove o julgamento de Estevão. E o julga culpado dentro do sinédrio. Julgado à morte, naquela época, a morte por apedrejamento. Saulo acompanha a execução de Estevão. Estevão, possuído de toda a bondade espiritual, divina, acompanhado pelo Mestre Jesus, acompanhado pelo divino, não é? Ele então desencarna daquele processo e depois se torna ainda, depois do encontro de Damasco, na jornada de Paulo, já então Saulo transformado em Paulo, Estevão então se torna mentor espiritual de Paulo, apóstolo. Abigail, irmã de Estevão, noiva na época de Saulo, depois também de falecida, parte, mas ainda acompanha espiritualmente Paulo também. Então, Paulo até chegar em Atos dos Apóstolos, que é o texto que a gente conhece na Bíblia, né? E depois as 13 cartas, escrever então as 13 cartas de Paulo, até que ele chegue a isso, ele passa por um trajeto muito forte, ele passa por muitas angústias, muitas perseguições, muitas aflições, como ele próprio diz, é um espinho na carne. O encontro de Damasco acontece aos 30 anos e ele passa ainda 14 anos estudando, meditando, envolvendo com os estudos evangélicos, para depois dar continuidade à jornada missionária dele. Então ele só começa a jornada missionária dele lá para os 44, 45 anos. E ele vai até os 75 anos. Então ele faz isso durante aproximadamente 30 anos. Aos 75 anos, mais ou menos, ele é decapitado. Ele é preso, ele é julgado, não é? E preso, e morto. Não é assim? E o que eu quero trazer para vocês aqui, para a gente poder encerrar esses textos de Paulo Estevão, convido a vocês, quem tiver a oportunidade, leia Paulo Estevão. Já tem PDF na internet, tem audiolivro, tem novela, tem vários caminhos, várias oportunidades aí para quem quer ter esse texto. Tem o texto físico para quem quer ler e saborear isso também, não é? Paulo Estevão. Então você tem várias oportunidades. Leia. É um livro cheio, rico de mensagens, de detalhes da vida dele, né? Emmanuel dita, e ajudando o Chico Xavier, é um texto muito rico, muito bem escrito, muito bem construído, não é? Então, realmente, quem tiver a oportunidade, leia o livro. Eu vou trazer aqui hoje para nós, para a gente poder observar um pouco mais, um trecho do último capítulo do Paulo Estevão. Eu quero, no nosso próximo encontro, já começar a entrar nas cartas, a gente começar a estudar já o Ato dos Apóstolos e estudar
as cartas, cada uma das cartas, né, de Paulo, trazendo para nossa, então, nos aproximando um pouco mais desse projeto, né, de Paulo. O que eu quero trazer para vocês aqui, para a gente poder observar, é um texto final do capítulo, né, as últimas partes do capítulo, não é isso? Eu vou trazer para vocês aqui, né, é justamente o momento da morte de Paulo, ok? Então talvez alguns de vocês possam sentir um pouco o peso desse texto, né? Ele realmente é emocionante. A morte de Paulo e o encontro com Paulo, então, no mundo celeste, com aqueles que vão acompanhar, né? Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas aqueles que vão acompanhá-lo na sua jornada no plano espiritual. E para vocês entenderem, né, como é que o trabalho de Paulo foi tão forte, foi tão profundo, não é? E depois que ele vai então para o plano espiritual, para onde que ele vai? Não é? Para onde que ele vai? Paulo, todos nós sabemos hoje, ele é um benfeitor espiritual. Ele é um dos espíritos dentro da doutrina espírita considerado como espírito puro, como espírito elevado, né? Ele é um daqueles que está lá, ao lado do Mestre Jesus, né? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, esses últimos trechos, com qual intuito? Para vocês observarem como é que ele foi recebido, né? Logo depois da morte dele. É claro que a sequência da morte ela é um pouco pesada, né? Mas vamos nos ater ao depois disso. Paulo então tinha sido preso. Paulo tinha sido preso juntamente com outros cristãos. Ok? Então eu vou começar a partir dessa parte do texto, né? O militar que chefiava a escolta mandou parar o carro e, fazendo descer o prisioneiro, Paulo, disse-lhe hesitante: o prefeito dos pretorianos, por sentença de César, ordenou que fosseis sacrificado no dia imediato ao da morte dos cristãos, votados às comemorações do circo realizadas ontem. Deveis saber, portanto, que estáis vivendo os últimos minutos. Calmo, olhos brilhantes e mãos amarradas, Paulo de Tarso, mudo até então, exclamou, surpreendendo os verdugos com a sua majestosa serenidade: ciente da tarefa criminosa que vos incumbe desempenhar, os discípulos de Jesus não temem os algozes que só lhes podem aniquilar o corpo. Não julgueis que vossa espada possa eliminar-me a vida, de vez que, vivendo estes fugazes minutos em corpo carnal, isso significa que vou penetrar, sem mais demora, nos tabernáculos da vida eterna. Com meu Senhor Jesus Cristo, o mesmo que vos tomará conta, tanto quanto a Nero e a Tigelino. A patrulha sinistra, estarrecida de assombro, aquela energia moral no momento supremo, era de molde a abalar os mais fortes. Percebendo a surpresa geral e cioso do seu mandato, o chefe da escolta tomou a iniciativa do sacrifício. Os demais companheiros pareciam desorientados, nervosos e trêmulos. O inflexível preposto de Tigelino, porém, ordenou ao prisioneiro que desse 20 passos à frente. Paulo de Tarso caminhou serenamente, embora no íntimo se recomendasse a Jesus, compreendendo a necessidade de amparo espiritual para o testemunho supremo. Ao chegar ao local indicado, o sequaz do Tigelino desembaiou a espada,
Mas nesse instante tremeu-lhe a mão, fixando a vítima, e falou-lhe em tom quase imperceptível: Lastimo ter sido designado para este feito, e intimamente não posso deixar de lamentar-vos. Paulo de Tarso, erguendo a fronte, quanto lhe era possível, respondeu sem hesitar: Eu sou digno de lástima. Tende antes compaixão de vós mesmo, quando morro cumprindo deveres sagrados em função de vida eterna, enquanto que vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. Chorai por vós, sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo, ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes de crimes tenebrosos da vossa época. O algoz continuava a fitá-lo com assombro, e Paulo, notando a tremura com que ele empunhava a espada, concitou resoluto: Não tremais, cumpri vosso dever até o fim. Um golpe violento fendeu-lhe a garganta, seccionando quase inteiramente a velha cabeça que se levara aos sofrimentos do mundo. Paulo então é decapitado. Paulo é trazido até o momento do sacrifício. Paulo é levado até um local onde eles chamavam de cemitério. E lá então Paulo é sacrificado por um pretoriano. Paulo então é decapitado com a espada. Perde a cabeça. Naquele momento. Então Paulo, naquele momento, é morto por um soldado pretoriano. Depois de alguns minutos, as dores haviam desaparecido por completo, guardando a impressão de permanecer à sombra de alguma árvore frondosa e amiga. Experimentava a carícia das brisas matinais que passavam em lufadas frescas. Tentou levantar-se, abrir os olhos, identificar a paisagem. Impossível. Sentia-se fraco, qual convalescente de moléstia prolongada e gravíssima. Reuniu as energias mentais como lhe fosse possível e orou, suplicando a Jesus permitisse o esclarecimento de sua alma naquela nova situação. Sobretudo, a falta de visão deixava-o submerso em angústia expectativa. Recordou os dias de Damasco, quando a cegueira lhe invadira os olhos de pecador, ofuscados pela luz gloriosa do Mestre. Lembrou o carinho fraternal de Ananias e chorou ao influxo daqueles singulares reminiscências. Depois de grande esforço, conseguiu levantar-se e refletiu que o homem precisava servir a Deus, ainda que tateasse em densas trevas. O sentimento pós-morte de Paulo, então aqui é descrito por Emmanuel, quais foram os sentimentos que Paulo teve pós-morte física, não é? Então essas sensações eram então as sensações do desencarne, as sensações do espírito deixando o corpo carnal, que é o que acontece conosco, não é? Para aqueles que ainda têm muito enraigado, ainda são muito presos ao materialismo, esse momento pós-morte é o momento mais difícil, é o momento muito mais sacrificante, é o momento muito mais doloroso. E muitas das vezes, esse movimento pós-morte, ele é acompanhado de outros movimentos dolorosos, inclusive, um movimento, um percurso
que vai para outros lugares mais inferiores nesse plano espiritual. Aqueles que ainda são muito apegados à matéria, muito apegados aos seus vícios, às suas tendências mundanas, esse desencarne ele é mais penoso. E aí então, inclusive, né, como eu estou dizendo, nós somos ainda encaminhados para lugares menos favorecidos. Para aqueles que não têm essa prisão, para aqueles que não têm essa condição ainda, né, para quem não tem mais esse apego ao materialismo, apego ao orgulho, às suas vaidades, ao seu ego, esse movimento ele é mais brando, essa desconexão então é mais branda, e nós então recebemos outros movimentos, outros irmãos vêm nos acolher, nos conduzindo para lugares mais tranquilos, né? Muitos ainda são acolhidos em hospitais, outros já são acolhidos em algumas câmaras de preparação e outros já são um pouco mais despertos. Tudo vai depender, esse movimento todo vai depender de quais são as nossas condições morais. Tudo isso depende da nossa condição moral. Se tivermos uma condição moral mais aprimorada, se nós tivermos uma condição moral mais educada, mais evoluída, teremos um descarne, teremos um desprendimento menos doloroso. Se ainda tivermos a nossa condição moral mais dificultada, menos evoluída, teremos ainda um desprendimento mais doloroso. Isso é fato, isso é lei. O que vai comandar naquele momento é a nossa consciência. Então, daí a importância de termos uma consciência limpa, né? Com essas questões terrenas. Foi aí então que Paulo, foi aí então que ouviu passos de alguém que se aproximava de leve. Ocorreu-lhe subitamente, então Paulo já estava ali, já estava num ambiente espiritual, já não era mais um ambiente físico, né? O que estava ali era a alma, era o espírito de Paulo. Foi aí que ouviu passos de alguém que se aproximava de leve. Ocorreu-lhe subitamente o dia inesquecível em que fora visitado pelo emissário do Cristo na pensão de Judas. Quem sois? Perguntou como fizeram outrora naquele lance inovivável. Irmão Paulo, começou a dizer o recém-chegado. Mas o Paulo dos gentios, identificando daquela voz bem-amada, interrompeu-lhe a palavra, brandando em júbilo inexprimível. Ananias, Ananias. E caiu de joelhos em pranto convulsivo. Quem foi receber Paulo, então, no mundo espiritual foi Ananias, o seu irmão, que o acolheu lá em Damasco. Quando Paulo tem o encontro de Damasco, quem encontra com Paulo? Ananias. Depois que Paulo entra em Tarso, quem encontra com Paulo, então, é Ananias, que vai acolher Paulo, que vai ajudar Saulo, né? Que vai ajudá-lo, que vai envolvê-lo, que vai explicar para ele tudo que estava acontecendo naquele momento. E agora, no mundo espiritual, Ananias também recebe Paulo. Sim, sou eu, disse a veneranda entidade, pousando a mão luminosa na sua fronte. Um dia Jesus mandou que te restituísse a visão, para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos. E hoje, Paulo, concedeu-me a dita de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Levanta-te, já vencestes os últimos inimigos. Alcançaste a coroa da vida,
atingiste novos planos de redenção. O apóstolo levantou-se, afogado em lágrimas, de jubilosa gratidão, enquanto Ananias, pousando à destra dos seus olhos apagados, exclamou com carinho: vê novamente, em nome de Jesus. Desde a revelação de Damasco, dedicastes os olhos ao serviço de Cristo. Contempla agora as belezas da vida eterna, para que possamos partir ao encontro do Mestre amado. Então o devotado trabalhador do Evangelho recolheu as maravilhas que Deus reservava aos seus cooperadores do mundo cheio de sombras. Tomado de espanto, identificou a paisagem que o rodeava. Não longe estavam as catacumbas da Via Ápia. Misteriosas forças o haviam afastado do quadro triste em que se decompunham os despojos sangrentos. Sentiu-se jovem e feliz. Compreendia agora a grandeza do corpo espiritual no ambiente estranho aos organismos da terra. Suas mãos estavam sem rugas, a epiderme sem cicatrizes. Tinha a impressão de haver sorvido o misterioso elixir da juventude. Uma túnica de alvura resplandecente envolvia-o em graciosas ondulações. Mal despertava do seu deslumbramento, quando alguém lhe bateu levemente ao ombro. Era Gamaliel, que lhe trazia um ósculo fraternal. Paulo de Tarso sentia-se o mais ditoso dos seres. Abraçando-se ao velho mestre e Ananias, num só gesto de ternura exclamava entre lágrimas: só Jesus me poderia conceder alegria igual. Ele é então acolhido por Ananias e Gamaliel. Olha que bondade, que beleza. Gamaliel, aquele que o educou na doutrina judaica. No mundo espiritual, somos todos iguais. Mal não acabara de dizer, começaram a chegar velhos companheiros de lutas terrenas, amigos de outros tempos, irmãos desvalados que lhe vinham trazer as boas-vindas. Ao transpor os umbrais da eternidade, os deslumbramentos do apóstolo sucediam-se ininterruptos. Como se ficassem em Roma, à sua espera, todos os mártires das festividades da véspera chegaram cantando nas proximidades das catacumbas. Todos queriam abraçar o generoso discípulo, oscular-lhes as mãos. Nesse interim, dando a impressão de nascer em maravilhosas fontes do mais além, ouviu-se uma cariciosa melodia acompanhada de vozes argentinas que deviam ser angélicas. Surpreendido com a beleza da compaixão introduzível da linguagem humana, Paulo ouvia o venerando amigo de Damasco, que explicava solícito: este é o hino dos prisioneiros libertados. Observando-lhe a intensa promoção, Ananias perguntou qual o seu primeiro desejo na esfera dos redimidos. Paulo de Tarso intimamente recordou Abigail e os anelos sagrados do coração, como aconteceria a qualquer ser humano, mas integrado no mistério divino que manda esquecer os caprichos mais singelos e, sem trair a gratidão à misericórdia do Cristo, respondeu comovidamente: meu primeiro desejo seria rever Jerusalém, onde pratiquei tantos males, e ali orar a Jesus, para ofertar-lhe o meu agradecimento. Tão depressa eu disse, e a luminosa assembleia se punha em movimento assombrado, com o poder da volitação. Paulo observava que as distâncias nada representavam agora para suas possibilidades espirituais. De mais alto continuavam fluindo harmonias de sublimada beleza. Eram hinos que exaltavam a aventura dos trabalhadores triunfantes e a misericórdia das bênçãos do Todo-Poderoso. Paulo desejava imprimir à divina excursão o sabor de suas reminiscências. Para esse fim, o grupo seguiu ao longo da Via Ápia até a Arícia, de onde se desviou em direção a Poussolis, em cuja igreja se deteve em preces por alguns minutos de ventura inigualável. Daí a caravana espiritual demandou a ilha de Malta, transportando-se em seguida para o Peloponesco, onde Paulo se extasiou na contemplação de Corinto, dando curso a recordações carinhosas e doces. Inflamados de entusiasmo fraterno, os componentes da caravana acompanhavam o valoroso discípulo.
no caminho das sagradas lembranças que lhe vibravam o coração. Atenas, Tessalônica, Filipos, Neápolis, Troade, Éfaso, foram pontos nos quais apóstolos estacionara, demoradamente orando com lágrimas de gratidão ao Altíssimo. Atravessadas as zonas da Panfilha e da Cilícia, entraram na Palestina, tomados de júbilo e sagrado respeito. Em todos os caminhos incorporavam-se emissários de trabalhadores do Cristo. Paulo não conseguia avaliar a alegria da chegada em Jerusalém, sobre o prodigioso azul do crepúsculo. Obedecendo ao alvitre de Ananias, reuniram-se no cimo do Calvário e ali cantaram hinos de esperanças e de luz. Lembrando os erros do passado amarguroso, Paulo de Tarso ajoelhou-se e elevou a Jesus fervorosa súplica. Os companheiros remidos recolheram-se em êxtase, enquanto ele, transfigurado em pranto, procurava exprimir a mensagem de gratidão ao Divino Mestre. Desenhou-se então na tela do infinito um quadro de beleza singular. Como se houvesse rasgado a imensurável umbela azul, surgiu na amplidão do espaço uma senda luminosa e 3 vultos que se aproximavam radiantes. O mestre estava no centro, conservando Estevão à direita e Abigail ao lado do coração. Deslumbrado, arrebatado, o apóstolo apenas pôde estender os braços, porque a voz lhe fugia no auge da comoção. Lágrimas abundantes perolavaram-lhe o rosto, também transfigurado. Abigail e Estevão adiantaram-se. Ela tomou-lhe delicadamente as mãos no assomo de ternura, enquanto Estevão o abraçava com efusão. Paulo quis lançar-lhes os braços dos 2 irmãos de Corinto, beijar-lhes as mãos no seu arremoto de ventura, mas qual criança dócil que tudo devesse ao mestre dedicado e bom, procurou o olhar de Jesus, para sentir-lhe a aprovação. O mestre sorriu indulgente e carinhoso e falou: Sim, Paulo, sê feliz. Vem agora, meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. E assim, unidos ditosos, os fiéis trabalhadores do Evangelho da Redenção seguiram as pegadas do Cristo em demanda às esferas da verdade e da luz. Lá embaixo, Jerusalém contemplava embevecida o dilúculo vespertino, esperando o luar que não tardaria com os primeiros clarões. Maravilhoso a ida de Paulo. Maravilhoso, maravilhoso. Que bom, que bom. Que bom que nós temos essa história maravilhosa de Paulo, que depois da sua morte, seu desprendimento espiritual, é recebido por Ananias e Gamaliel, seus dois guardiões terrestres, né? Gamaliel o educou, o transformou no homem que ele era. Ananias o recebeu depois de Damasco. E depois todos os outros amigos. E no final, quem vem recebê-lo com o Mestre Jesus, nada mais, nada menos do que os seus dois amores, Estevão e Abigail. E Paulo então segue para os braços de Jesus. Isso é maravilhoso, isso é muito importante para nós, não é? Por que é importante para nós? Para que a gente tenha sempre a certeza. Primeiro, nós estamos aqui cumprindo uma missão. Nós estamos aqui cumprindo o nosso dever evolutivo. Nós estamos aqui cumprindo as nossas provas e expiações. E o segredo no meio disso tudo é a nossa evolução moral. Tudo isso é única e exclusivamente para que a gente possa evoluir moralmente. Segundo, nós entendemos de maneira concreta e transparente que a vida continua após a morte e que nós nos encontraremos todos novamente. Nós viemos em grupo e nós voltaremos em grupo. Todos aqueles que existiram na nossa existência aqui
no plano terreno, nós encontraremos do outro lado, para que a gente possa se juntar novamente e alinhar aquilo que já tinha sido combinado. Então, o quanto isso é importante para que a gente possa reconhecer a nossa jornada. Não estamos aqui por acaso, não estamos aqui sozinhos. E para onde nós vamos, ainda haverá continuidade. Nada para. Nada para. Graças a Deus, gratidão por essa segunda-feira estarmos de volta aí com os caminhos de Paulo. Que bondade, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao Mestre Jesus, gratidão aos nossos benfeitores espirituais, coordenadores desse projeto, que nos acompanham, que me concede essa oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo um pouquinho mais dessas informações a respeito de Paulo. Gratidão aos meus guias e mentores espirituais, gratidão ao meu anjo guardião, sempre presente comigo. Gratidão a todos os irmãos que foram conduzidos aqui para acompanhar essa história conosco. Gratidão, gratidão. Na próxima segunda-feira já entraremos então nas epístolas, na história de Atos dos Apóstolos e começamos a estudar as epístolas de Paulo, ou seja, entraremos na jornada missionária desse grande apóstolo, desse grande líder cristão que é Paulo de Tarso, nosso irmão querido. Beijo no coração, bom final de segunda-feira, boa semana e até segunda-feira que vem, se Deus quiser.